Bom, a próxima interação que nós temos que conhecer são as interações ou forças intermoleculares chamadas de dipolo permanente, dipolo permanente, ou simplesmente chamada de dipolo. Galera, nesse momento eu quero destacar que o nome é intuitivo, tá bom? Ó, a interação do tipo dipolo permanente acontece entre uma molécula que tem um dipolo, ou seja, tem um polo positivo e um polo negativo, de forma permanente nessa molécula, com outra molécula que também tem um dipolo de forma permanente nessa molécula. A moléculazinha que tem um dipolo de forma permanente nela é conhecida como molécula que a gente chama de molécula polar. Então, a interação do tipo dipolo-dipolo ocorre entre moléculas polares. Ok? Como é que é essa interação? Eu vou ter que ter uma molécula polar, como por exemplo, ó, o HCl. O HCl é uma moléculazinha polar, ok? HCl é uma moléculazinha polar. O H é o que está de cinzinha, o Cl é o que está de verde. Nós já sabemos que no HCl o cloro é o mais eletronegativo, ok? E como o cloro é o mais eletronegativo, o cloro atrai para si os pares de elétrons da ligação química. Isso faz com que próximo do cloro a gente fica com a carga parcial negativa. Então vamos lá, como é que o cloro atrai para o lado dele? Ele atrai por causa da sua elevada eletronegatividade. Então ao redor do cloro vai ficar muito negativo. Ao redor do hidrogênio vai ficar muito positivo. Isso faz com que a molécula seja polar. Essa molécula polar, por exemplo, ela se orienta na presença de um campo elétrico. Se eu tiver um campo elétrico, qual que é a característica? O que é que define realmente uma molécula como polar? Essa molécula se orientar na presença de um determinado campo elétrico. A parte negativa dessa moléculazinha se orienta em direção mais próxima à parte negativa. A parte negativa, perdão, né? Estou falando da parte negativa. Ela se orienta mais próxima à parte positiva. E a parte positiva se orienta na região do campo onde o campo é negativo. Então, as moléculas seguem a uma atração elétrica que a gente já conhece. A parte positiva atrai a parte negativa da molécula e a parte negativa atrai a parte positiva da molécula. É isso, então, que orienta a nossa característica de molécula polar. Bom, em uma moléculazinha polar, como o HCl, a parte negativa de uma molécula vai interagir por atração com a parte positiva de uma outra molécula. A parte negativa, que é o cloro, vai interagir por atração com a parte positiva de outra molécula, que é o hidrogênio. A parte negativa com uma positiva, 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 a parte negativa com uma positiva e a parte negativa com outra positiva. Enfim, a interação do tipo dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo, é essa interação que eu tracejei aqui de cinza, que é uma interação intermolecular, tá? Que acontece só entre moléculas polares. Essa interação é um pouco mais forte, na verdade ela é bem mais forte, mas ela não é a mais forte de todas. Ela é bem mais forte que as forças de London, ok? Lembrando que as interações do tipo dipolo-dipolo só vão acontecer entre moléculas polares.